Bacana, cara. E sobre a questão de backup, assim, hoje eu queria que tu falasse um pouco ali sobre os backups a nível de aplicação, aqueles backups que são feitos de forma granular, a nível de arquivo dentro do sistema operacional, né? E também a prática padrão de hypervisor ali, quando se faz ao nível do hypervisor, o que tu pode colaborar conosco aí sobre esse tema? Certo. Existem aplicações de backup de arquivos, até para nuvens públicas, como, por exemplo, Google Drive, OneDrive, OneBox, o pessoal usa bastante. Mas a gente falando de nível Enterprise, o que é mais utilizado é Vim, Bacula, né? São ferramentas que pegam esses arquivos e migram para outra VM, né? Outro disco que fica lá segurando aqueles arquivos. Qual a vantagem principal disso? Eu seguro um arquivo, excluiu sem querer, corrompeu, eu preciso recuperar este arquivo. Então eu vou ter uma VM talvez de 25 TB, eu vou pegar apenas um arquivo dela. Não precisa restaurar toda a máquina. Porque quando eu tenho um backup a nível de virtualizador, né, o que ele faz? Ele faz uma leitura, uma snapshot momentânea, ele lê tudo aquilo, ele envia para um outro lugar, comprime e guarda lá. Beleza. Só que esse processo de comprimir e guardar lá, quando eu for voltar à VM, eu tenho que fazer a descompressão desse disco para depois colocar ela a rodar normalmente de novo. Esse processo demora. Se é uma VM de 10 TB, vai demorar muito. Sim, além da descompressão do disco, você vai ter que validar os pontos desse backup, né? Porque geralmente, quando é feito principalmente um dedup pós-processamento por uma solução de backup, você envia com maior velocidade. Então, você incrementa esse snapshot de forma mais ágil, mas no momento do rollback, você tem que comparar os pontos anteriores. E essa comparação também torna mais lento o processo, né? Claro, com certeza. Além dos riscos operacionais, né? Sim. Porque quando eu vou subir um restore, eu não posso, beleza, vou criar uma VM nova, anexar aquele disco, ligar, disponibilizar para o cliente, pronto. Não. Às vezes ele quer só um arquivo, o que tem que ser feito? Eu tenho que entrar na VM, eu tenho que mudar todas as configurações dela para garantir que não aconteça nenhum conflito de rede. Eu posso pegar, por exemplo, um caso de um AD, né? Ele subiu lá, mudou o IP, mudou o hostname, mas ele não deixou de ser controlador do domínio. Ele entrou na mesma rede. Todas as máquinas que estavam naquele domínio se perderam. Elas não sabiam para que lado que elas iam. Talvez ele se acha via DNS por nome, NetBIOS, coisa do gênero, e aí você acaba gerando outro problema, né? Além de eu, como administrador de rede, de nuvem, eu não tenho como saber o que o cliente tem naquela VM, se ela pode ou não ser apenas colocada na rede. Então, o File Restore, ele ajuda muito nesse caso. Vou restaurar apenas esse arquivo, ele é mais rápido e diminui esses riscos operacionais. No entanto, a gente não pode deixar de considerar, vou só fazer File Restore e pronto. Não. Por quê? Porque quando eu faço backup pelo hypervisor de todo o disco da VM, eu consigo me prevenir para alguns erros de SO, certo? Então, por exemplo, o disco em si está corrompido, o Windows em si está corrompido, o Linux em si está corrompido, corrompeu todo um LVM. Olha, o backup de arquivo, eu consigo puxar algumas coisas. Mas o SO tu não vai subir. Mas o SO, eu preciso daquela aplicação. Sabe, eu não consigo puxar isoladamente cada arquivo. Sim, por isso que anteriormente eu falei sobre planos de recuperação de desastres em outro episódio do Hypercast, e eu sempre bato na tecla da questão de ter um plano bem elaborado de RPO e RTO, porque muitas vezes, se você tiver o sistema operacional desatualizado há um mês, não tem problema, desde que os arquivos que contém nele estejam atualizados, né? Então, esse caso que você falou aí sobre, teve dados corrompidos, teve um LVM, comprometeu o boot do Linux lá, né? Botou ela, caiu no Grub ali e tal, em modo de recuperação. Este backup do SO base vai te ajudar, né? Mesmo que ele seja de uma semana, mas se você tem de hora em hora, de meia em meia hora, os backups dos arquivos, seja para o Vim Backup, para o Bacula, para qualquer outra ferramenta, você vai salvar toda a sua infraestrutura, né? Até outra questão, né, que é uma vantagem da virtualização,
a gente vai fazer o deploy. Quando a gente faz o deploy, geralmente o cliente pediu uma máquina de 3 tera, de 4 tera. Se ele tivesse um físico, o que ele ia fazer? Ele ia comprar um disco de 4 tera e instalar o SO ali e pronto. O que a gente faz? A gente faz diferente. A gente coloca uma partição, um disco de 100 GB para ser a partição de boot, a partição que vai estar o SO, coloca outros discos para receber outro bloco lá no caso. Outro bloco para receber a massa dos dados. Ele vai ver no SO com 2 discos diferentes. Sim. Né? Como se fossem 2 discos físicos, porém são 2 discos lógicos, e aí não tem essa falha de estar em um disco só, estar num arranjo gigantesco que tem um grau de paridade enorme, né? Isso, exatamente. E aí, quando ele faz eu perdi o SO, mas os dados estão ali ainda. O disco de dados, ele tem 3, 4 tera. O disco de SO tem 100 GB. Se caiu só o SO, eu consigo puxar apenas o disco de SO do backup, subo apenas ele, né? Eu vou ter um tempo menor, eu vou necessitar de uma área menor no meu ambiente de produção, porque tem isso. Beleza, eu tenho 15 tera disponível no ambiente de produção, eu ocupo 10. Se eu precisar subir um backup, eu vou ter que primeiro fazer a deleção desses 10 teras para depois subir, porque eu não tenho o suficiente para voltar o backup no meu ambiente de produção. Dessa maneira, não. Apenas 100 GB, eu puxo esse disco de 100 GB, subo ele, atacho a mesma imagem que estava com os dados e apenas deleto o disco anterior que foi corrompido. Então a gente facilita isso para o cliente de uma maneira melhor que se fosse apenas um disco único, né? Sim, legal. Bacana isso. Boas práticas, né? Também ter o conhecimento do que está fazendo é muito importante, né? Isso a gente... É o DNA da Newfront, né? A gente tá alinhado com isso. Legal aí poder estar trocando essa ideia que tá tanto no nosso dia a dia, tão natural, mas muitas vezes a gente não senta para falar especificamente disso. Seguindo as perguntas, subindo um pouquinho mais, né? Falamos ali do sistema operacional, das boas práticas, né? E aí até linkando com questões sobre entregas ali, né? A gente tem entregas de serviços, enfim, até disponibilizar o serviço para o cliente final, né? Principalmente na atuação de sysadmin, né? Onde a gente operacionaliza data centers aí. E aí um ponto bastante importante aqui que eu queria que tu desse um overview sobre alguns pontos aqui, é sobre... Acho que você pode casar esses dois e diferenciar ao mesmo tempo, vou usar esse termo, que é sobre o monitoramento, né? Monitoramento, assim como a gente usa diversas ferramentas aqui na Newfront, a gente tem bastante a implantação e se aplica muito os ABICs, né? O agente... nas máquinas virtuais, nos sistemas e qualquer outro ativo que possa ser monitorado e coletado a informação de alguma forma. Eu queria que tu falasse um pouco sobre observabilidade, né, e monitoramento, tá? Queria que tu desse um overview disso para nós, né, e falasse também um pouco para nós que um pouco sobre o real significado dos alertas, né, assim como essa manutenção contínua para os nossos clientes, né? Esses clientes que possuem infraestrutura, que possuem data center, que nós atuamos, que nós prestamos um suporte continuado, né? Que possuem um proxy nosso para trazer essa informação, renderizar em nossas telas do nosso centro de operação. Fala um pouco sobre isso para nós. Então, para começar, vamos diferenciar o que é um monitoramento e o que é a observabilidade, né? O monitoramento é uma tela que eu tenho ali, ela vai estar puxando informações, métricas do ambiente. O ambiente está com consumo X de CPU, consumo Y de memória RAM, certo? Ele vai trazer todas as informações que eu preciso ali. Beleza? Tranquilo. Mas deu um problema. Aquelas métricas que estão ali, elas não vão me ajudar a resolver o problema. Elas vão me fazer entender que problema está acontecendo. Tá topando CPU, mas por quê? E aí que entra a observabilidade. Eu conseguir, com os traces, com os logs e com o monitoramento e com as métricas, junto, entender o que está acontecendo no ambiente que está gerando aquele sintoma para mim.
né? Então, é muito mais do que só olhar numa tela, tá tudo certo. Não, a gente vai no fundo, entende o que está acontecendo de fato no ambiente. Mitiga isso tudo. E depois contorna. Ó, beleza, a gente viu isso, aconteceu. Vai para tomada de decisão daí. Toma a decisão com base nos dados. Ou faz a correção? Toma a decisão ou faz a correção. Beleza, fiz a correção. O que eu posso fazer agora para não acontecer novamente? Digamos que aconteceu uma parada. Eu não posso que tenha uma parada. O que eu posso fazer para corrigir isso? Olha, eu vou precisar implementar isso. Tá, beleza. Mas por que eu não identifiquei antes que isso ia acontecer? A gente tem que fazer esse processo também. Se eu tivesse colocado um alerta no meu Zabbix, que depois que ele puxasse essa métrica aqui, ele mandasse uma mensagem pro meu Telegram, que é ali que eu tô mais ligado, tô mais na ativa, eu ia conseguir ter mitigado antes. Qual métrica? Pacote de rede dropando. Pacote de rede dando rebound. Que depois de tanto ficar sem comunicar, de tanto rebound, deu um pau na minha rede NAS, numa rede SAN, né? Eu tenho que estar cuidando disso aí. Então, eu estabeleci, beleza, eu vou fazer uma trigger, quando bater essa métrica, vai mandar uma mensagem, ou vai abrir um chamado, ou vai até mesmo ligar para o robô, vai ler ali os hábitos e vai ligar para um analista para ele tomar uma ação, tomar uma atitude, né? E não cair no... tava naquela tela, mas eu não tava olhando aquela tela naquele momento. Não, a gente não pode trabalhar assim. Não tem espaço para isso mais, né? A gente tem que ter a garantia que um analista vai tratar aquele problema quando aquele problema aparecer. E a gente tem que ter a garantia que a gente vai saber quando aquele problema aparecer. Né? Perfeito. Eu acho que independente de não estarmos falando de máquinas, né, de tecnologias, é óbvio que é muito difícil prever tudo, mas há formas de prever quase tudo, né? Claro. Sempre vai existir, quando a gente fala desses sistemas, erros que são causados por exceções. A gente trata a maior parte das exceções. Alguma exceção vai passar, mas o importante é que, nesse raro evento que essa exceção passa, a gente converse, a gente entenda o que aconteceu e garantir que nas próximas vezes isso não vai mais acontecer.